No vídeo de hoje, buscando trazer um pouquinho sobre o papel do ciclista no trânsito no Brasil, a gente vai entrevistar, eu vou conversar hoje com o Felipe Gonçalves. Ele faz parte da empresa Bicileva, na cidade de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigada, Felipe, já de antemão te agradeço a tua presença aqui. E a ideia é que a gente discuta um pouquinho sobre a Bicileva, sobre a tua relação com a bicicleta. Então, gostaria de que tu começasse a nossa entrevista se apresentando um pouquinho de quem tu és, da cidade que tu mora. Perfeito. Primeiramente, queria te agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui e poder levar um pouquinho do que a gente acredita para as pessoas, né, ter essa troca. Mas, então, eu sou o Felipe Gonçalves, fundador e diretor da Bicileva, e acho que o melhor modo de explicar um pouquinho como a gente funciona, de onde a gente vem, é falando um pouquinho da trajetória que eu tive dentro da bicicleta, né, do mundo da bicicleta e como se levou a Bicileva, né. Eu sempre fui muito inteirado com a bicicleta. Quando eu era pequeno era o meu modo de brincar, quando eu cresci virou meu modo de me locomover pela cidade, depois virou meu esporte. Eu sempre usei bicicleta também como meio de transporte, como meio de esporte também, no mountain bike, no ciclismo de estrada. Enfim, sempre girou muito em torno das coisas que eu acreditava, né? Até por ser uma alternativa que é mais em alinhamento com o que eu acredito para o mundo, né? Que é tu trazer uma proposta mais sustentável, tu ter alguma diferença no teu dia a dia, né? Então eu sempre tive uma relação muito próxima com a bicicleta. E eu gostava muito da cultura do bike messenger, né? Que é uma cultura bem específica, que é o trabalho que a gente faz, que é de levar as coisas em bicicleta, que vai muito além do que uma bike entrega é, né? E aí eu comecei a trabalhar em uma hamburgueria daqui de Pelotas, né? Uma hamburgueria de hambúrgueres naturais, que queria entregar de bicicleta. E aí me chamaram, porque sabiam que eu, enfim, era um cara que sempre gostava muito de estar em cima da bicicleta. E aí eu comecei a gostar muito da função. E aí realmente praticando ela ali da bike entrega, me apaixonei pela ideia e quis expandir isso. Quis pensar que modo eu posso tocar mais pessoas, né? Com essa ideia de que modo eu posso levar a bicicleta para mais pessoas e envolver isso mais ainda na minha vida. E aí a partir disso surgiu a Bicileva, dessa vontade de levar a bicicleta para mais lugares, para mais pessoas, né? Tocar mais as pessoas através disso. E aí, junto disso, a Bicileva se ergue em 3 pilares, né? Que é, primeiramente, a ciclomobilidade, que é o que a gente faz ativamente no dia a dia. É o andar de bicicleta, é tu tá ocupando as vias em cima da bicicleta, é tu tá mostrando que a gente também tem espaço dentro da rua, né? E influenciando as pessoas a usarem bicicleta, porque é uma coisa muito bonita de ver a reação das pessoas quando te vêm andando de bicicleta e entregando, né? Tu vê que é inspirador para algumas pessoas. Quando tu entrega, até eu sempre trago uma experiência que me marcou muito, né? Que foi no meu primeiro mês de entregador, que eu tava entregando, e aí a moça que recebeu a entrega achou que legal, que eu cheguei de capacete, viu que era de bike, e aí ela começou a puxar assunto, e aí, eu tenho uma bicicleta que tá enferrujada aqui em casa, mas que legal, tenho medo de andar no trânsito, mas tu tá aí andando de noite, tá tudo bem. E aí a gente começou a conversar, e ela inclusive pegou a bicicleta, trouxe ali na porta, me mostrou, a bicicleta que ela não usava há anos. E aí no outro mês eu vi ela na ciclovia, e agora eu passo por ela seguidamente na ciclovia. Então isso diz muito do nosso papel dentro da sociedade, né? De levar o uso da bicicleta para as pessoas, mostrar que é possível. Isso é extremamente alinhado com o nosso segundo pilar, que é a sustentabilidade. É a gente conseguir mostrar que existe um modo mais viável para o planeta, né? Que seja saudável tanto para o ciclista, que é quem está pedalando, tanto para as pessoas que vivem no planeta, porque é zero carbono, é uma coisa que contribui muito com o desenvolvimento sustentável. E o terceiro pilar, que seria o que alinha tudo isso, né? É justamente um trato humanizado, é o que a gente tenta trazer muito, tanto com os clientes, tanto com as pessoas dentro da bici. E eu vejo que isso é o que faz toda a diferença, né? É justamente que alinha a nossa equipe, atualmente nós somos 18 bikers, e é o que faz todo mundo estar integrado, porque todos que estão ali têm esse propósito, né? Acreditam no poder transformador da bicicleta, no que ela pode trazer tanto para o ser humano individual, tanto para o ser humano coletivo, né? E acho que esses 3 pilares explicam muito do que a gente é, como essência, né? Vocês vão fazer 1 ano agora, né? De Bicileva. E como é que tu enxerga esse desafio, assim, que é um desafio diário, porque a bicicleta, a partir de um tempo, às vezes,
como esse exemplo que tu citou, essa menina que deixou talvez de andar de bicicleta por uma questão de segurança, né, por uma questão de que muitas vezes o ciclista passa por alguns desafios, né, no trânsito. E como é que é para vocês assim esse desafio diário? Como que vocês enxergam? Como que vocês lidam com esse desafio de tentar sobreviver em meio ao trânsito, assim, que a gente sabe que Pelotas não é uma cidade muito grande, né? Tem, em média, para quem não conhece, Pelotas tem em média 300 mil habitantes, quase 400 mil, mas é a terceira maior cidade do Rio Grande do Sul, então, como tal, tem um trânsito bem movimentado. Então, como é que vocês trabalham isso, assim? Como é que vocês conversam, vocês participam de cursos, tentam estar sempre atento às novidades do trânsito? Como é que vocês se organizam nesse sentido? Então, é sempre um desafio, né, andar no trânsito, e aqui em Pelotas também. Mas é um movimento que a gente faz diariamente, né? A gente traz muita conscientização sobre o trânsito dentro da equipe. A gente sempre fala que quer entregar um produto, né, uma entrega ágil, mas que ao mesmo tempo respeite o trânsito, mostre que a gente possa conviver, né, em harmonia dentro do trânsito e que respeite a vida do ciclista que está em cima da bicicleta, né, que é acima de tudo o mais importante. Então a gente trabalha bastante as questões básicas de regra de trânsito dentro da equipe, porque às vezes o pessoal entra e não conhece tanto, né? Trabalha bastante questão de segurança e direção defensiva, né? Que faz toda a diferença. Embora o trânsito aqui em Pelotas não acho que seja mais adequado, assim, em questões de educação das pessoas, eu vejo que o caminho que está sendo seguido é positivo. Tanto a questão das ciclovias, cada vez tem mais ciclovias, né? O pessoal está começando a notar mais as bicicletas, e então é um desafio. Mas eu acho que justamente a gente estar na rua todo dia é fundamental para esse movimento acontecer. E tu falasse da questão da legislação, como é que vocês estudam a legislação de trânsito, assim? Porque hoje existe até mesmo um pedido em relação ao CONTRAN de multar ciclistas e pedestres, né? E como é que vocês estudam essa legislação? A gente leva o conhecimento básico, né, que tem de convivência no trânsito, as questões bem primordiais mesmo que fazem toda a diferença, a questão de andar sempre pelo lado direito, da preferência na ciclovia, nas ruas de ciclovia, né, respeitar também o espaço do pedestre na calçada, o uso do capacete também, né, que embora não seja algo específico do trânsito, envolve a segurança da pessoa no trânsito, questões de convivência mesmo. E tu falaste que tem 18 pessoas na equipe, assim, como é que vocês se dividem, como é que acontece a divisão de tarefas, todos fazem entregas ou não? Então, são 18 ciclistas na equipe, né, desses 18, tem 3 que ficam mais na gestão, eu fico 100% na gestão. Às vezes sai para alguma entrega, mas acabo me focando mais justamente nessa questão de fazer funcionar toda essa máquina, né? Junto comigo tem o Vitor também, que faz parte da gestão, faz algumas funções de RH, ajuda também nos alinhamentos de equipe, e agora está entrando um terceiro biker, que é o Rubens. E é assim que a gente se organiza, mais ou menos. E como acontecem essas entregas, então? Como vocês têm empresas que vocês já trabalham? Se a pessoa tiver interesse de pedir, talvez, que faça uma entrega, vocês realizem esse tipo de entrega? Como é que vocês funcionam, assim? Então, a gente tem basicamente 2 modos de operação, né? Um que é a demanda espontânea, que é o pedido espontâneo que chega, por exemplo, alguém liga para o nosso telefone e pede, traz o carregador que eu esqueci na casa da amiga, me traz alguma coisa de ponto A a ponto B, e que a gente atende durante as tardes. E o outro, que é o nosso foco de atendimento, que é o atendimento empresarial, né? Que a gente trabalha com parcerias com empresas de lanches, de alimentação, de farmácias, de documentos, e aí através disso a gente faz pacotes personalizados para as pessoas, cria um mapa de atuação a partir do ponto delas, né? Separa os bikers específicos que se alinham com a ideia do local, faz as faixas de valores a partir dali, faz todo um atendimento pensado também na demanda do cliente, né? E como tu enxerga, assim, pensando no sentido amplo, assim, do Brasil e legislação, o que tu acha que ainda precisa melhorar em relação ao ciclista no trânsito? Que pontos tu acharia que... Óbvio que também há um crescimento, há uma visibilidade maior hoje, mas o que tu acha que ainda falta?
para que a gente tenha mais ciclistas, que as pessoas se sintam mais à vontade de utilizar a bicicleta, seja como trabalho, seja como lazer? Eu acho que falta duas coisas, principalmente, que é a consciência, políticas que tragam a consciência de trânsito, trabalhos como o Doutor Multa faz também, de levar as pessoas a conhecerem como andar no trânsito, como conviver em sociedade, e também a coragem das pessoas de se expor em cima da bicicleta, né? Eu acho que as duas coisas têm que andar juntos também, para não correr, todo mundo anda de bicicleta, as pessoas não conscientizam, acontecem acidentes, né? Acho que as duas coisas têm que andar juntos. As pessoas se empoderarem do uso da bicicleta, do quanto ela pode modificar a vida das pessoas, e por outro lado também existir iniciativas que mostrem os melhores caminhos para usar no trânsito, que mostrem as políticas certas, a questão do respeito no trânsito. Pois é, esse é um ponto interessante que tu citou, porque algo que a gente trabalha no dia a dia aqui é essa questão do desconhecido. A gente percebe que muitos motoristas que são as principais pessoas que utilizam o nosso conteúdo, que consomem o nosso conteúdo, há um desconhecimento, assim, muitas vezes as pessoas não sabem coisas básicas sobre a legislação que seria importante, né? E o trânsito, a gente vivencia ele, qualquer pessoa vivencia o trânsito no seu dia a dia, né? Seja como pedestre, seja como ciclista, motorista, se utiliza o transporte público, a gente tem uma relação com o trânsito desde sempre, né? Então vem daí essa importância, essa preocupação em informar as pessoas sobre a legislação de trânsito e sobre como é importante que ela saiba sobre a legislação. E eu acho que isso também vem disso de empoderar as pessoas em relação a isso. Eu acho que quando elas têm conhecimento, elas conseguem se sentir mais à vontade para assumir o volante, assumir uma bicicleta, andar de maneira mais tranquila como pedestre. Eu acho que é bem esse caminho assim que tu falastes, assim, é bem importante. Em relação à bicileva ainda, quando é que tu descobriu, pensando assim lá no início, quando é que tu enxergou que a bicicleta, que tu já tinha essa relação desde pequeno, poderia ser, então, um caminho para te trazer tanto esses pilares, esses valores com que tu já citou, quanto ser também um trabalho, né? Quando é que tu descobriu, assim, teve algum momento específico que te fez pensar sobre isso? Olha, eu sempre tive a vontade muito grande de impactar, de alguma forma, o mundo, né? De uma forma positiva, de fazer algo, dar um propósito na minha vida, que levasse adiante coisas que eu acredito que sejam boas, né? Para as pessoas. E aí, quando eu consegui aliar essa ideia e que eu já levava na minha vida do ciclismo com o meio profissional, que foi quando eu comecei a fazer as entregas daquela hamburgueria, foi quando deu o estalo, que eu vi, isso pode se tornar algo maior, né? Isso pode alcançar mais pessoas. Em relação a multas para ciclistas, há uma regulamentação, há uma busca por regulamentar, mas ainda o CONTRAN, que é o órgão que regulamenta, ainda não está conseguindo ver uma maneira de fazer isso, né? Qual é a tua opinião? O que tu acha? Tu acha que seria legal ou não? Tu acha que melhoraria a questão do trânsito? Então, eu acho que é um assunto muito delicado, né? Tomo bastante cuidado para me posicionar sobre isso, tanto por ser um ator que está envolvido nesse processo, né? Tanto por envolver várias coisas. Eu acho que é necessário, sim, uma regulamentação, porque o ciclista não está imbatível na questão que não vai cometer erros, a gente pode cometer erros em cima da bicicleta, né? Porém, nós somos muito frágeis no trânsito. Então, eu acho que tem sim que haver alguma regulamentação em cima, alguma fiscalização, mas antes disso, haver um movimento mais forte ainda de conscientização, né? Da vulnerabilidade do ciclista, do espaço que a gente tem, que é pouco ainda, né? Então, eu acho que o caminho primeiro seria uma conscientização, para depois que conseguir alinhar um pouco mais as pessoas, os atores dentro do trânsito, poder ter mais essas iniciativas, né? E o que vocês esperam, assim, em relação à bicileva para o futuro? O que vocês almejam? Onde vocês querem chegar, assim? Olha, a gente sonha alto. A gente quer impactar o máximo de pessoas possíveis, mostrar primeiro para Pelotas, né, essa mensagem, e seguir mostrando para outras cidades, se expandir, aumentar cada vez mais essa questão de consciência no trânsito também, de uso da bicicleta, trazer conteúdos a respeito disso.
A gente quer realmente impactar o maior número de pessoas possíveis. E vocês têm uma relação bem próxima ali nas redes sociais, né? Eu percebi que vocês publicam tanto sobre o serviço, mas também sobre informações sobre novas ciclovias, em relação até mesmo à legislação, o que saiu novo. Então esse também é um caminho importante, né? Essa relação próxima com as pessoas. Com certeza. Como tu pode ver na descrição do nosso Instagram ali, a gente fala Bicileva, Bike Entregas e Cultura Ciclística, né? É algo que a gente quer levar essa mensagem da bicicleta, e as mídias sociais é um modo muito efetivo, né? De tu conseguir, do mesmo modo que vocês têm canal no YouTube, tem outros modos de conscientização, a gente também tentar levar, por exemplo, fazer o post do Dia do Ciclismo, aliás, coisas que a gente acredita também, por exemplo, das mulheres que tem na equipe, a nossa equipe é quase 50-50 mista, trazer questões de leis de trânsito, questões de valorização da bicicleta, né? Então a gente acaba tendo, até por isso, tanto o pessoal que trabalha dentro da bici, tanto o nosso público é muito afim da ideia da bicicleta, a gente tem uma interação muito próxima, né? No Instagram mesmo, que é a nossa maior ferramenta de comunicação com o público, o pessoal interage bastante, manda direct. Agora a gente mandou fazer essas camisetas, o pessoal, tem para comprar, como é que é? O pessoal interage, manda pergunta, responde stories. Os bikers mesmo tiram suas fotos durante o túnel, pedalando, marcam. Então, a gente acaba criando essa rede de pessoas conectadas por esse propósito, né? Na tua opinião, o que tu acha que falta, pensando no trânsito em geral, assim, para que a gente tenha menos acidentes de trânsito, por exemplo, e tenha mais motoristas conscientes no trânsito, assim, que busquem mais estar atentos à vida no trânsito? Eu acho que falta um movimento de empatia dentro das pessoas, de saber que dentro do outro carro, dentro da outra moto, dentro daquela bicicleta, em cima da bicicleta, do pedestre, tem outras vidas, tem outras pessoas que têm suas famílias e que têm seus propósitos, né? Então eu acho que quando as pessoas realmente conseguirem fazer essa conexão de pensar ali tem outra pessoa, né? Vão começar a se ater mais às leis, vão começar a prestar mais atenção nos outros agentes do trânsito, né? Porque no trânsito são muitos atores, né? Tu não tá isolado, tem os carros que vêm, os que vão, bicicleta, pedestre, sinaleira, placa. Isso é algo que a gente também deixa super claro nos artigos que a gente posta lá no nosso site, que é essa questão de que o trânsito é formado por várias pessoas. E o que torna ele tão complexo, né? Porque muitas vezes tu pode estar sendo um motorista consciente, né, tentando seguir toda a legislação, mas em algum momento talvez surja um motorista na tua frente que talvez não esteja tão alinhado a essa questão do sentido da vida, né, dessa preocupação. Então a gente tem que estar atento a todos as partes, todos os atores do trânsito presentes no trânsito, para que a gente consiga alcançar esse trânsito mais consciente, né? E eu acredito que a gente possa conseguir, sim, através justamente dessa conscientização das pessoas, né? Acho que é o caminho. E que se alguém se interessar, assistiu agora a nossa entrevista, se interessar de participar do Bicileva, como é que funciona, o que precisa, quais são os requisitos? A gente gosta de falar que o perfil do ciclista da Bicileva são vários perfis, né? A gente tem uma equipe muito variada, o pessoal todo é unido pelo uso da bicicleta, mas uma coisa muito legal de tu ver é que tem ciclistas de todos os tipos. Tem aquela pessoa que está, por exemplo, pré-vestibular, que está estudando e quer ter uma renda extra. Tem o pessoal que realmente necessita daquela renda e pega mais horários. Tem pessoas aposentadas na Bicileva que estão ali só porque realmente gostam da função. Tem segurança de carro forte que de noite é ciclista, sabe? Tem ciclista que é de torneio e que faz as entregas. Então é muito variado, né? Mas eu diria que o perfil essencial para ser um biker da Bicileva é tu gostar da bicicleta, tu gostar do que ela te proporciona, né? Seja no esporte, seja no transporte, mas tu ter uma afinidade com aquele objeto que vira uma extensão de ti, né? E como cliente, é bem fácil de nos contatar também, é só entrar em contato através das redes sociais. No Instagram é Bicileva Bike Entregas, no Facebook também, Bicileva Bike Entregas. O número é 53981237779. Então é bem simples de se conectar com a gente. Tá bem, Felipe, eu quero te agradecer então pela tua disponibilidade em estar aqui. A gente vai deixar aqui na descrição os contatos do Bicileva, então quem tiver interesse pode entrar em contato, talvez só para saber como é que vocês funcionam. Quem não é de Pelotas, que tiver interesse também de conversar com os guris e entender melhor como funciona, pode
entrar em contato. Qualquer dúvida, vontade de conversar sobre bicicleta e em todas as esferas da bicicleta, a gente está aí para conversar. E aí eu agradeço então o pessoal que nos acompanhou aqui hoje em mais esse episódio e até o próximo.